Oi gente, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouco sobre a minha gestação, a gestação da Sara, né, que é a minha segunda gestação. Eu vou contar um pouco também sobre o parto, vou tentar resumir um pouco de tudo, né, e a amamentação também. Então serão 3 assuntos em um vídeo, vamos ver se eu consigo. Se eu não conseguir, eu vou dividir esse vídeo em 3 partes, tá? Então vamos lá. A minha gestação foi um período, assim, um pouco mais complicado, né? Porque eu tive que fazer muito repouso. Então, assim, desde o primeiro mês eu já tive sangramento. E isso foi um alerta, né? Pra que eu descobrisse, né, a gestação. Porque foi um sangramento diferente, sabe? É aquele sangramento como se fosse escape. Sabe quando você tá tomando anticoncepcional e você tem aqueles escapes durante o ciclo? Era mais ou menos assim o sangramento. Não era um sangue vivo, né, de menstruação normal. Era diferente. E isso fez um alerta, né, pra mim, porque, tipo assim, eu nunca tive sangramento assim, né, a não ser quando eu estava tomando anticoncepcional, que não era próprio pra mim. Aí eu tinha esses escapes. Mas como não era o caso, e não foi uma gravidez planejada, eu fiquei pensando assim, né, nossa, o que será que é, né, será que tem alguma coisa, né, eu vou fazer exame, eu vou esperar um pouquinho. E como era a época também do aniversário do meu filho, eu acabei esquecendo, sabe? Segui vida e esqueci. Aí passou o aniversário dele, passou o estresse, porque tava atrasado já uma semana no aniversário do meu filho. E eu pensei assim, vixe, tá atrasado porque eu tô aqui na correria, no estresse, né? Às vezes atrasa mesmo, normal. Então deixei quieto, sabe? Vida que segue. E aí, depois passou o aniversário, né? Que a gente parou pra pensar. Aí eu falei, nossa, já tá atrasado já alguns dias. E eu tô com esse sangramento, né? Estranho, diferente, né? Não estranho, diferente. E aí eu peguei... Eu falei assim, acho que vou fazer um exame de farmácia. Ah, só pra tirar dúvida, né? Sei que não vai dar nada, né? Mas eu vou fazer pra tirar dúvida. Ai, gente, nossa, é incrível, né? Porque quando é positivo, pelo menos na minha primeira gestação e na segunda foi a mesma coisa. Então, assim, eu coloquei em contato com o xixi, o palitinho assim do exame, coloquei em contato, já subiu as 2 linhas. Falei, meu Deus, não é possível, tá errado, comprei errado esse exame, já bateu o desespero já, né? Não sei dizer. Mas foi um turbilhão de sentimentos ali, tudo misturado, né? Porque na época eu tava fazendo bico, praticamente, né? Eu tava trabalhando com rede social. Eu tava fazendo alguns posts, alguns designers de arte pra posts no Instagram de um vereador. E esse era o meu trabalho, eu não ganhava muito. Não ganhava nada, né, praticamente. Era muito pouquinho que eu ganhava. E eu fiz isso só no período de campanha, né? Então não era algo fixo, algo que eu poderia, assim, sabe, relaxar e tá tudo bem. Não, era algo temporário e que eu sabia que depois que acabasse, né, as eleições ia parar, né, eu ia parar de receber. E na época a gente tava também recebendo o auxílio por causa da pandemia, né, e isso foi o que ajudou um pouco, mas mesmo assim, né, a gente entra em desespero porque a gente não tinha nada fixo. E meu marido também ficou, assim, aquele turbilhão, né, de sentimentos de felicidade com desespero, né. Não tem como, gente, não ficar desesperado, né, com uma notícia dessa, gente. Mas deu tudo certo, tanto que uma semana antes dela nascer, ele conseguiu um emprego. Aí ele tá como estagiário até hoje, né, numa empresa, que eu não vou falar o nome, não veio ao caso. E então, assim, eu tô cuidando só da casa e das crianças e produzindo conteúdos pras redes sociais, né? Mas aí, no caso, as redes sociais minhas, não de outras pessoas mais. Bom, mas agora, voltando um pouquinho pro período gestacional, no primeiro mês eu tive sangramentos, então foi uma gravidez um pouco complicada, não só por causa desse início, tá? Mas porque acho que o meu desespero, acho que contribuiu muito para que não fosse fácil. Mas eu tentei, gente, o máximo a ficar mais relaxada, a, sabe, curtir um pouco mais o período gestacional, mas não foi fácil, foi difícil eu aceitar aquele momento. E eu estou falando assim, gente, na leveza agora, porque já passou, eu tô bem agora, mas no início eu não estava bem, eu não estava no meu melhor momento, não foi fácil, nada, nem aceitar, não foi fácil gestar, né, mas graças a Deus deu tudo certo, tá tudo bem agora, já falei isso várias vezes, né, chega. Bom, voltando então a falar agora do primeiro mês, ele continuou esse sangramento no primeiro mês, eu fiz exames no consultório ginecológico, no segundo mês continuou, no terceiro mês continuou, e assim, o colo do útero tava fechado, tava tudo normal, tava tudo bem, no ultrassom tava tudo certo também, ela tava bem, mas não tinha o porquê aquele sangramento, entendeu? Não saiu em nenhum exame o motivo do sangramento, porque o colo tava fechado e tava tudo normal, mas o sangramento ele continuou até o terceiro mês mais ou menos. Aí no quarto mês parou, acabou o sangramento. Aí no finalzinho do quarto mês ele voltou com tudo. Voltou tendo contração e cólica. Aí eu fui no médico de novo, aí até que ela resolveu fazer um exame um pouco mais a fundo, né? Aí fui lá, né? Daquele jeito que vocês sabem como que é o exame ginecológico.
e ela fez lá o exame e falou pra mim que eu tinha o colo do útero friável. Essa é a palavra. Eu não vou saber agora explicar pra vocês o que significa exatamente, mas resumindo, essa não é uma condição que eu tenho, entendeu? Essa é uma condição que tinha durante a gestação. Então, assim, naquele período gestacional, o meu colo do útero era friável. Então quer dizer que ele era um pouco mais sensível, sabe? Então qualquer movimento um pouco mais brusco que eu fizesse, 2, 3 dias depois, ou até mesmo no mesmo dia, começava a sangrar. E começava cólica e às vezes contração também. Então com 12 semanas eu já tava tendo contração. E eu não sabia por quê, né? Eu achava que era normal aquelas contrações de treinamento, né? Só que essas contrações de treinamento é normal só no final da gestação. Então assim, eu tive que fazer muito repouso durante a gestação. Desde o primeiro trimestre até o último trimestre. Eu fiz muito repouso. E assim, é difícil a gente ficar parada, né? Principalmente as pessoas que gostam, né, de fazer coisas. Eu gosto muito de exercitar, eu gosto de dançar, eu gosto de pular. Gente, eu não paro quieta. Por que vocês acham que meu filho de 5 anos é do jeito que ele é, assim, todo piruleta? É por causa de mim. Então, assim, é difícil, né? Quando a pessoa é assim mais ativa, ficar parada, ficar sem fazer nada. Mas, paciência, né? Foi um período só que eu tive que fazer repouso. Mas às vezes eu acabava esquecendo, sabe? Tipo, e sei lá, saía da cama assim com tudo, por exemplo. Não podia. Tinha que sair devagarinho, tinha que fazer tudo devagar. E às vezes eu esquecia. E acontecia de ter o sangramento de novo. Às vezes eu só descia a escada assim, então descia normal, né? Não descia devagar e acabava sangrando. Mas deu tudo certo. Ela sempre esteve bem na minha barriga, sempre esteve bem protegidinha. Era só essa questão mesmo que eu tinha que tomar cuidado, né? Porque nenhum sangramento na gestação é bom, nem normal, né? Quer dizer, foi considerado normal, mas eu tinha que tomar cuidado e tinha que ter algumas precauções. Mas enfim, agora eu vou falar um pouco do parto, gente. Foi parto normal e foi tudo muito tranquilo, mais ou menos. Porque assim, eu comecei a ter contração mesmo de parto, né? Não contração dessas complicações da gravidez, mas contração mesmo. Acho que foi no mês em que ela ia nascer. Era chamada de contrações de pródromo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ela começa algumas semanas antes do bebê nascer. E eu ainda não sabia que era pródromos, porque eu comecei a ter essas contrações um pouco mais fortes, sabe? Durante a madrugada, e eu não sabia que era. Eu ficava sempre pensando, meu Deus, é hoje que ela vai nascer. Só que eu tava tipo de 35 semanas. Eu comecei a pesquisar na internet, procurei no Google, né? Vamos falar que a gente pergunta só pra médico, a gente sabe que a gente pergunta pro Google também, né? O Google é o médico às vezes. Não deve, mas a gente faz isso. Então, assim, chegando no consultório, eu perguntava pra minha ginecologista também. E ela falava, deve ser os pródromos. Aí eu perguntei pra ela o que significa, que eu já tinha pesquisado na internet pra ver se era a mesma coisa que ela ia falar e tal, né? E era isso. Era a contração mesmo, como se fosse o trabalho de parto, só que ela parava. Ela parava em 1h30, 2 horas. Mas eu tinha contração seguida durante 2 horas. Isso com 35 semanas, tá? Então, de madrugada, geralmente, começava isso no final da madrugada ou no começo da madrugada, era sempre de madrugada, gente. Eu dormia, acordava com muita dor, muita cólica, barriga dura. E engraçado que nessa gestação eu tive intestino muito solto. É normal as grávidas geralmente terem intestino preso, né? Mas nessa gestação, principalmente no final, né, com os pródromos, meu intestino soltou muito. E eu já tinha ouvido falar, né? Geralmente quando tá no final da gestação e tá com o intestino solto, é porque o bebê tá querendo nascer. E eu ficava, gente, tá muito cedo, 35 semanas, ela não pode nascer agora, gente, tá muito cedo. Aí eu tentava relaxar, não falava nada pro Rafa, porque senão ele ia ficar desesperado, né? Mas eu ficava quietinha lá, tentando relaxar pra ver se passava a dor. E passava, em 1h30, 2 horas, tudo parava. Geralmente umas 2 ou 3 vezes na semana acontecia isso, não era todo dia. Daí parava, aí na semana de novo, na outra semana dava de novo. Aí foram até completar 38 semanas. Do dia 26 que eu tive consulta pro dia 27, porque ela nasceu na madrugada do dia 27. Então no dia 26 eu tive consulta. E é engraçado, porque nesse dia da consulta, gente, eu acordei e eu senti a cabecinha dela aqui embaixo, assim, sabe? E é engraçado, porque no do Jonathan, ele não desceu, ele não encaixou. E eu não senti isso. Foi tudo muito diferente da gestação dele e na dela. Se vocês quiserem que eu fale um pouco da gestação dele também, eu falo, porque a gestação dele também foi complicada, gente. Foi diferente da Sara, totalmente diferente. Eu tive complicações na dele também, outras complicações, mas eu faço um vídeo separado. E aí no dia anterior dela nascer, então, voltando, eu senti a cabecinha dela aqui, assim, embaixo, e eu falei pra médica, né, falei, olha, eu tô sentindo uma coisinha redonda, assim, eu acho que é a cabecinha dela, mas eu não tenho certeza, né, ela tá encaixada? Aí a médica foi lá, fez o toque e tal, só palpou assim, ela falou assim, tá encaixada, ela tá pra nascer. Se você sentir qualquer dor, você corre pro hospital.
Aí eu falei assim, tá, mas eu já sinto dor. Inclusive essa madrugada, eu senti muita dor essa madrugada. Ela, então fica esperta e você começa a contar. Se começar a ter ritmo, você vai pro hospital. Aí eu contei pra ela de novo, né, sobre os pródromos que eu tava tendo de 2 a 3 vezes na semana. Depois parava. Ela, você tem que ficar esperta, mas não deixa passar de 2 horas não, você tem que ir pro médico, principalmente se estiver muito forte. Aí eu fiquei na dúvida, né, porque, gente, foi muito estranho. Porque no dia que ela, agora eu vou falar agora no dia que ela nasceu mesmo. Eu comecei a ter e eu achava que era pródromo de novo, porque eu tava de 38 semanas. Eu achei que ela ia nascer de 39, 40. Mas enfim, eu senti, né, que ela ia nascer, porque eu fiquei muito cansada. Eu jantei normal e eu comecei a ficar com um sono, assim, sabe? Tipo, aquela necessidade de descansar, de dormir. E eu falei assim, amor, faz o Ian dormir hoje, porque eu vou descansar, eu tô muito cansada. E eu deitei, só que eu não consegui dormir direito. Eu tentei descansar, porque eu sabia que eu precisava descansar, mas não sabia o porquê. Sabe aquela intuição? Aí eu deitei e tentei dormir. Só que aí, meia-noite, mais ou menos, e eu fui lá e falei, amor, tô com um pouco de dor. Eu já cheguei assim, já calminha pra não desesperar o homem, né? Só que não fala nada pra ninguém, não, tá bom? Só fica esperto aí. Se eu falar pra você ligar pra alguém, você liga. Daí, gente, eu falar assim, é óbvio, ele já ligou pra minha mãe, já ligou pra mãe dele, já falou pra todo mundo que eu ia ter a neném já. Eu falei, amor, calma, para com isso, calma, deixa eu relaxar. Aí ele já parou de fazer o que ele tava fazendo, que era meia-noite, ele tava trabalhando ainda. Ele já ligou pra todo mundo e veio aqui, né, me acompanhar. Aí ele ficou lá, pegou o celular pra contar de quanto em quanto tempo que eu estava tendo contração. Porque eu não tinha cabeça pra isso. Eu falei, não, amor, não precisa, ele precisa sim. Aí ele começou a contar, porque eu mesmo não contei. E como eu falei, meu intestino ficou mais solto ainda nesse dia que ela nasceu. Então, assim, era uma contração, eu ia pro banheiro. Ai, que raiva. Era outra contração, eu ia pro banheiro, tomei banho. Aí eu vi que tava começando a piorar, com a água quente caindo, né? Tava piorando. Daí eu saí do banho, falei assim, bom, vou falar pro Rafael que a gente vai pro médico então. Só que não deu tempo de eu falar, entendeu? Ainda bem que ele já se antecipou. Eu fui falar pra ele e minha bolsa estourou. E quando a bolsa estourou, aumentou drasticamente a minha dor. Tava tipo de 3 foi pra 10 já, entendeu? Aumentou muito a dor. Aí eu tava tendo contração muito rápida. Tava pra nascer mesmo. Daí, pô, a gente correu pro hospital, ele me ajudou a descer a escada, porque eu não consegui descer a escada com contração. Porque minha contração não tava dando mais tempo já, sabe? Tava assim, diretão. Daí ele me ajudou a descer a escada e eu fui no carro já me torcendo de dor, né? Porque eu fui muito em cima da hora. Daí chegando lá, teve a recepção ainda e eu lá parada assim com dor. E aí meu marido falou assim, viu? Ela tem que ser atendida. Ele que fez tudo aqui pra mim, porque eu não tive coragem de fazer nada. Daí, enfim, eu passei pela triagem, aí eles já chamaram já a equipe dos médicos, né? Porque já tava pra nascer mesmo, tava com a cabecinha ali já nascendo. E a equipe foi maravilhosa, o parto foi no SUS. Eles me atenderam muito bem, eles não me trataram mal, que nem diferente do Jonathan. Que, olha, na gestação do Jonathan, o atendimento foi no particular e foi totalmente diferente, gente. Foram grossos comigo. Enfim, não vou entrar em detalhes no do Jonathan, vou entrar em detalhes no dela. Na verdade, começou, né, com uma equipe bem grande, né? Com um pediatra, com um monte de pediatra, obstetra, tinha anestesista, tinha a equipe acho que completa lá, porque a Sarah realmente estava nascendo já. Só que ela começou a subir, acho que eu fiquei com medo, né? Comecei a ficar tensa e ela começou a subir de novo. Daí ela descia e subia, descia e subia. Daí a médica, né, veio e falou assim, olha, a gente não dá tempo da gente dar anestesia pra você precisa fazer força, né? Só que eles foram muito educados, muito gentis do jeito que eles estavam falando comigo. Eu não tava conseguindo responder ninguém. Daí eu pedi anestesia. E ela falou assim, talvez não dê tempo. Aí eu falei, pedi de novo. Eu falei assim, eu tento ficar quietinha, porque eu tava com contração muito seguida, né? E pra dar anestesia, você precisa ficar quieta, você não pode se mexer, né? Porque pode dar errado. E elas falaram assim, tá, então eu vou chamar alguém pra segurar você não vai ligar de segurar? Eu falei, não, pode segurar, porque eu preciso ficar quieta, eu quero anestesia, eu não quero ter esse parto sem anestesia. Daí eles foram lá e me ajudaram, então tinha alguém que me segurou. Foi ruim essa parte, né, porque eu não podia se mexer com contração, foi horrível, né, na verdade, essa parte. Mas deu tudo certo, consegui ter ela com anestesia, então, assim, foi mais tranquilo. Eu tive meu período de expulsão lá mais relaxada, sabe, consegui conversar com meu marido, consegui conversar com as médicas. Antes eu não tava tendo cabeça pra nada, eu só sabia que eu queria anestesia porque eu já tinha falado pro meu marido, amor, eu quero anestesia. Então isso era a única certeza que eu tinha, que eu queria anestesia. Daí, enfim, resumindo, foi isso, ela veio naturalmente, sem muitos traumas, né? Mas foi tudo certo, foi tudo bem. Resumindo, foi isso, gente. Eu tentei resumir o máximo aqui. Gente, eu tô vendo aqui que o vídeo vai ficar muito longo, então eu vou deixar pra falar sobre a amamentação no próximo vídeo, tá? Então no próximo vídeo eu falo sobre a amamentação e sobre também o pós-parto. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me perguntam aqui nos comentários, ou vocês vão lá no meu Instagram, lá no direct, mandam um direct pra mim se vocês tiverem dúvida de alguma coisa. Obrigada, gente, e até o próximo vídeo.